Cory Doctorow tem o dom de explorar as grandes questões que nos mantêm acordados à noite, e o faz da maneira mais interessante e inesperada possível. Recentemente, ele conseguiu tal feito mais uma vez com seu romance Valcava, que nos leva para o futuro próximo e explora os tipos de mudanças sociais e planetárias que nosso desenvolvimento tecnologicamente centrado infligirá. Em termos mais precisos, acompanhamos duas pessoas que ficaram desiludidas com suas vidas e decidem viver fora da rede em seus próprios termos. Não demora muito para que muitas outras pessoas comecem a seguir seu exemplo, e logo esses caminhantes, como são chamados, encontram o segredo que escapou ao 1% por eternidades, a conquista da morte. Há muitas perguntas, ideias e teorias sobre para onde nos dirigimos nos próximos 100 anos, falando da humanidade como um todo coletivo. Praticamente todo mundo tem algum tipo de opinião sobre o assunto, com alguns pensadores se esforçando para se aprofundar e criar algum tipo de base para suas hipóteses. A história neste romance é bastante expansiva, então tentarei ser breve e conciso. Estamos em um futuro próximo, onde a impressão 3D se tornou extremamente comum, e pode ser usada para criar praticamente qualquer tipo de recurso, com planos amplamente disponíveis para download na internet. Enquanto alguns deles morrem, sempre há muitos mais dispostos a dar uma chance à experiência, e logo eles encontram uma maneira de registrar a consciência de uma pessoa e armazená-la em um servidor, efetivamente tornando a imortalidade possível. No entanto, os ricos de 1% sentados no topo não estão felizes com essa reviravolta. Afinal, como eles podem reivindicar superioridade se todos se afastam da sociedade formal e se transformam em imortais? Como você poderia esperar, Valcava é uma história bastante complexa, com grandes ambições e muitas facetas diferentes que merecem ser exploradas. Como tal, devemos começar pelas coisas mais simples, neste caso seria a qualidade da própria escrita. Doctorow ganhou muitos prêmios nas últimas 2 décadas, a julgar por sua caligrafia, ele definitivamente merecia. Anos e anos de experiência em edição e redação brilham em seu texto, esculpido com perfeição em todos os cantos possíveis. Do ponto de vista do entretenimento, ou seja, se deixarmos de lado todos os elementos filosóficos e instigantes, o enredo em si é bastante simples e direto, com algumas reviravoltas na trama e um encerramento conveniente no final. Os personagens não são muito fáceis de se relacionar, pois eles têm algumas falhas e problemas reais para trabalhar. Mas se você puder encontrar uma maneira de fazê-lo, cuidar de seus destinos parecerá uma segunda natureza. Embora certamente haja substância suficiente para recomendar este romance apenas pelo fator diversão, não é aí que residem seus pontos fortes. O verdadeiro poder e interesse neste romance vem de sua exploração de uma distopia pós-escassez e da tentativa de formação de uma utopia com ideais comunistas. Nesta história, 1% que vive no cume da pirâmide cria a ilusão de escassez para o resto do mundo, para que continuem se subjugando através do trabalho e da servidão, quando na verdade uma distribuição adequada de recursos eliminaria a necessidade de qualquer um a lutar pela sobrevivência. Agora, vale a pena mencionar que em alguns casos, os personagens de Doctorow parecem possuir uma natureza humana e realista, no sentido de que muitos deles são, por falta de uma palavra melhor, comunistas perfeitos que podem aderir a seus ideais ao pé da letra. É quase como se o autor estivesse tentando transmitir sua ideia de que, dada a chance, as pessoas chegarão coletivamente a acordos lógicos e farão o que é certo quando necessário. Há um certo idealismo na apresentação desta sociedade, e por isso tudo deve ser tomado com algum grão de sal, e mais como uma exploração de um cenário hipotético, e não como algum tipo de manifesto. Escusado será dizer que, embora Doctorow olhe para o futuro neste romance, ele não se restringe a fazer comentários e críticas sobre a sociedade moderna, o crescente fosso entre ricos e pobres, a distribuição desigual de nossos recursos e todas as armadilhas para as quais nosso desenvolvimento tecnológico nos levará. Sua visão sobre nosso futuro prospectivo é bastante séria, e não importa o que você pensa sobre para onde estamos indo nos próximos 100 anos, você terá algo em que pensar. Para levar esta resenha ao final, Valcava é um romance forte de Cory Doctorow que faz um bom trabalho ao explorar o futuro potencial da humanidade, por meio de uma história original ambientada em um mundo que um dia poderia espelhar o nosso de mais maneiras do que gostaríamos admitir. Embora certamente haja entretenimento a ser encontrado aqui, na minha opinião este livro foi feito para leitores de ficção científica que gostam de refletir sobre assuntos filosóficos, dedicando seu tempo para analisar as implicações da história. Se você se identifica como tal pessoa,
Então eu recomendo que você dê uma chance a este livro.